Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o transporte marítimo, né? Sobre o transporte aquaviário. Qual a importância do transporte marítimo? Bom, ele é importante para o transporte de pessoas e mercadorias e em relação ao comércio internacional, gente, ele é o tipo de transporte mais utilizado no mundo. Por quê? Ele transporta uma grande quantidade de produtos, uma grande carga, né? O transporte marítimo é um transporte mais barato também, não é um transporte tão encarecido. Número 2. Quais são as características do transporte fluvial? Fluvial vem de rios, tá bem? Então a gente já sabe que é um meio de transporte que utiliza rios. O meio de transporte fluvial é considerado um dos mais antigos do mundo. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele usa os rios usa os rios como meio de transporte. Usam troncos de árvores, né? Dele é realizado pelos rios com o transporte de pessoas e mercadorias. 3. O que são os meios de transporte aquáticos? Dê exemplos. São os meios de transporte que se deslocam pela água, rios, lagos, oceanos, né? Podem ser os navios, barcos, canoas, balsas, dentre outros. Número 4. Como acontece o transporte lacustre? Transporte lacustre, gente, é aquele que acontece nos lagos, né? Lacustre vem de lago. Ele não percorre um caminho longo. Geralmente ocorre o transporte de pessoas e mercadorias dentro das cidades que possuem lagos. Este não é um tipo de transporte muito comum, porque não é em todas as cidades do mundo, em todas as regiões do mundo, que possuem a formação de lagos, né? Lagos que possam ser navegáveis. Bom, finalizamos a correção. Agora nós vamos continuar e vamos entender um pouquinho sobre o trânsito na cidade. O que é o trânsito, gente? O trânsito de pessoas, trânsito de veículos, né? Então, é o trânsito de pessoas, veículos, né? Podem ser motorizados ou não, podem ser com animais de tração também ou não, por vias específicas e sinalizadas. Para quê? Para fins de circulação, parada de passageiro ou estacionamento. Este trânsito, gente, é todo sinalizado, né? É esse trânsito que vai garantir a mobilidade urbana. Lembra que nós vimos o que é mobilidade urbana? É o acesso das pessoas e de mercadorias a espaços urbanos, a diversos espaços, usando meios de transporte. Então, para que isso aconteça de forma adequada, gente, é preciso que as cidades tenham um planejamento urbano. Como assim planejamento urbano? É preciso que a cidade tenha um planejamento de onde vai abrir uma estrada, de onde pode ser construído, onde não pode ser construído, qual é rodovia, né? Qual via é para pedestre, qual via é para ônibus. Para regular essa circulação existem regras, como nós falamos, né? As leis de trânsito, que são leis que vão regulamentar os veículos. E existem outras regras também, gente, que vão regulamentar esse trânsito nas cidades, né? Essa circulação de pessoas, circulação de veículos. Existem normas municipais que vão determinar também que qual via é apenas para ônibus, qual via é apenas para pedestre. E tudo isso para facilitar esse trânsito dentro da cidade, para exatamente evitar o que a gente está vendo nessa imagem, evitar congestionamentos, evitar engarrafamentos, né? E evitar também que as pessoas demorem muito tempo no trânsito. Só voltando aqui nesse slide aqui, vejam bem, quando eu falo em sinalização, são placas também, placas indicativas de localidades, placas indicativas de locais, de direção.
em qual direção você tem que seguir para chegar em determinado local. Nessa imagem aqui eu trouxe para vocês exemplo de trânsito. Trânsito de pessoas, a gente observa aqui pelo local, né? Que isso aqui é na região central de Belo Horizonte, ali próximo à Praça 7. Trânsito de veículos, trânsito de bicicleta, né, nas ciclovias, nos locais apropriados, trânsito de veículos de tração animal e trânsito de montaria, cada qual, gente, em seu espaço específico, em seu local específico. Para quê? Para não haver confusão, para não haver, podemos dizer assim, bagunça no trânsito, né? Cada um respeitando o seu espaço e respeitando o seu limite. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona, mas deveria. Aqui eu trouxe um infográfico mostrando, dando dicas, né, de como deixar o trânsito fluir, como contribuir para que o trânsito ele flua bem para todos. Então são algumas dicas, por exemplo, o carro. Dirija de forma defensiva, antecipando situações de risco, ou seja, o motorista ele tem que estar atento, né? Ele tem que saber o que está acontecendo. Sinalize mudanças de direção e não fique colado nos outros veículos. Mantenha a distância de 1,5 metro de bicicletas para evitar acidentes. Pedestres. Evite ficar no celular, não atravesse fora da faixa e nem no meio dos carros. Em vias de mão dupla, olhe para os dois lados antes de atravessar. Tenha sempre certeza de que foi visto pelos motoristas. Motos, seja sempre visto. Carros e ônibus têm pontos cegos. O que são pontos cegos, gente? Alguns motoristas de ônibus e alguns motociclistas, mesmo se eles olharem pelo retrovisor, eles não conseguem ver o que está atrás deles. Se perceber que não foi visto, buzine para indicar sua presença. Use equipamentos refletivos, capacete e mantenha uma distância adequada quando a velocidade for maior. Bicicleta. As bikes devem ter sinalização noturna, campainha e espelhos retrovisores. O uso de capacete e coletes refletivos é indicado para aumentar a segurança. Se precisar ultrapassar, toque a campainha como sinal de alerta. Patinete. O uso de capacete se tornou obrigatório apenas em algumas cidades, mas é recomendado sempre. A velocidade máxima permitida para patinetes é de 20 km por hora. Fique ligado. Fazer sempre o mesmo trajeto aumenta o risco de distrações. A gente passa pelos mesmos lugares e fica com a sensação de que já conhece e domina a situação. Então a gente passa mais despreocupado, né? A gente anda despreocupado. Mas o trânsito pode ser imprevisível. Então, quando a gente está no trânsito, a gente tem sempre que ficar alerta, porque não depende só da gente. A gente está vulnerável à ação de outras pessoas. Que trânsito louco! Vocês já viram situações parecidas com essas? Trânsito na cidade, nos grandes centros urbanos? Pessoas atravessando fora da faixa, veículos circulando no local errado, ciclistas e motoristas tendo atitudes erradas também. Então, nesse que trânsito muito louco, são atitudes que a gente vê diariamente. São atitudes, né, absurdas, né, mas que a gente vê. Veículos em calçada com motocicletas na calçada, né? Bicicletas também a gente tem costume de ver na calçada. Atravessar quando o sinal abre para o veículo, às vezes a gente está com tanta pressa, né? Aí a gente atravessa correndo na frente do carro, é extremamente perigoso. A gente às vezes tem o costume de atravessar também fora da faixa de pedestre, né? O que é muito arriscado, porque às vezes a gente pode acabar causando algum acidente, porque o motorista às vezes ele pode não estar tão atento.
Os veículos, às vezes, eles estacionam em cima da faixa de pedestre, né? Quando o sinal fecha para o motorista e ele para em cima da faixa de pedestre. Aí ocupa o local do pedestre passar. Então, o pedestre ele tem que atravessar no meio da rua. Crianças andando de forma irregular nos veículos também, né? As crianças elas têm que estar sentadas, com cintos. Se tiver idade, tem que estar na cadeirinha também, né? E o básico, não atravessar no meio da rua. Aqui a gente vê também ciclistas, né? Os ciclistas eles têm que andar, gente, na mesma direção do trânsito. E tem que respeitar os sinais de trânsito também. Assim como os pedestres, né, têm que respeitar a sinalização de trânsito, os motoristas também precisam respeitar essa sinalização. Então, assim, quando a gente respeita, quando a gente circula pela cidade de forma correta, a gente colabora para que o trânsito flua, né? Aqui eu trouxe novamente, gente, a integração do transporte. Esse transporte ele deve ser integrado para facilitar a mobilidade urbana, para facilitar a circulação das pessoas. Por que as pessoas circulam pela cidade? Por que existe o trânsito de pessoas, de veículos na cidade? Essas pessoas elas vão trabalhar, elas vão estudar. Então, esse trânsito, ele precisa atender às necessidades de quem trabalha, às necessidades de quem estuda, às necessidades dos veículos que estão transportando mercadorias também, né? Então, as vias em Belo Horizonte, elas têm uma classificação. Essa parte amarela, gente, são vias específicas, que só podem circular nelas o transporte coletivo, que são os ônibus, né? De transporte coletivo. Essas vias vermelhas, gente, são prioritárias para a circulação de pedestres. Essa via em laranja pode circular tanto o pedestre quanto o transporte coletivo. E essa faixa azul são as bicicletas, são as ciclovias, que permitem a circulação dos ciclistas. Trouxe aqui para vocês mostrando um exemplo das vias específicas para ônibus, né? Por exemplo, na Avenida Paraná, na Avenida Antônio Carlos, aqui em Belo Horizonte, todas são vias exclusivas de circulação de ônibus e tem um espaço específico para circulação de pedestres. Neste mapa da cidade de Belo Horizonte, está apontando para a gente a circulação de linhas de ônibus e a circulação de do metrô. A gente observa neste mapa que a malha urbana, né, de circulação de veículos, transporte coletivo e metrô é muito diferente, tem uma desigualdade muito grande. Observem essa marca verde aqui, gente. Essa marca verde aqui está saindo de Contagem em direção à estação Vilarinho. É o quê? É o metrô. Então, o metrô faz apenas esse trajeto aqui. Por isso que é preciso ter estação de ônibus com integração. Estação de ônibus com integração para a pessoa poder desembarcar e conseguir acessar o metrô e não precisar pagar uma passagem mais cara. Por isso que existe a integração. Outra coisa, essas faixas roxas pelo centro da cidade são as faixas, gente, de estação de ônibus. Observem a diferença. Então, por isso que é necessário expandir o metrô em Belo Horizonte. Expandir as linhas de metrô para quê? Para ajudar a distribuir, né? A desobstruir, podemos dizer assim, o trânsito na cidade. O metrô ele é mais rápido, o metrô não enfrenta trânsito, né? Como nós vimos, as vias de trânsito do metrô não podem ser acessadas por pedestres ou outros automóveis. Então, o metrô ele facilita muito, porque além de ser mais rápido, ele transporta uma quantidade maior de pessoas. Existe em Belo Horizonte, como nós já conversamos, um projeto para a expansão da linha de metrô. Inicialmente, esse projeto é para expandir a linha 2 do metrô, para chegar em outros locais também.
e contribuir, né, para desafogar o trânsito na cidade, o trânsito de pessoas particulares, né, com veículos particulares e o transporte coletivo também, com ônibus. Qual que é a diferença do transporte coletivo para o transporte público? Para o transporte privado? O transporte coletivo, gente, é aquele serviço que é oferecido pelo município, né? Ou que é oferecido pelo Estado. Quando a gente fala coletivo, é porque transporta uma quantidade maior de pessoas. Quando a gente fala transporte público, é porque qualquer pessoa pode embarcar nesse tipo de transporte. Claro que a pessoa ela precisa fazer o pagamento de uma tarifa. Quando a gente fala transporte privado, é aquele que a pessoa tem o carro dela e ela vai trabalhar, ela vai estudar. Não é um transporte coletivo. Transporte público coletivo. É um serviço de autocarro, de ônibus e metrô, barco, comboio, com um percurso, horário e tarifa fixo fornecido por uma empresa de transporte. Essa empresa ela pode ser pública ou privada. No caso de Belo Horizonte, nós temos a BH Trans, né? Que é a empresa que regula, né, que organiza os meios de transporte. O transporte público individual, táxi, mototáxi, bike táxi, barco táxi, são aqueles que transportam uma pessoa, duas pessoas, uma quantidade menor de pessoas. Geralmente o individual é aquele transporte que você contrata em caso de urgência, em caso de pressa, né? Às vezes você não pode esperar o ônibus porque está demorando, você precisa chegar em um local rápido. Apesar de mais de uma pessoa poder usar um táxi ou um carro alugado, você e seus amigos, por exemplo, se considera transporte individual da mesma forma. Táxi partilhado é muito comum em países árabes. É incluído nessa categoria, apesar de ser um serviço de transporte coletivo. Táxi privado comum em países da antiga União Soviética, onde você usa seu carro particular como táxi. Pode ser enquadrado nesta categoria. Bom, o que nós vemos atualmente, né, gente, em relação à empresa Uber, né? As pessoas às vezes têm um carro particular, né? E acabam utilizando este veículo como táxi para transportar pessoas. Um problema muito grande que nós vemos atualmente é em relação ao transporte público, ao transporte coletivo público. É um transporte que não é oferecido com muita qualidade, né, para a população. Comumente a gente vê em noticiários, em jornais, a população reclamando da superlotação desses veículos. E este é um problema, gente, que está mais agravante, né, nesse momento em que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia. Então, apesar do comércio ter voltado a funcionar, né, apesar de várias atividades terem retornado, os meios de transporte ainda não voltaram em sua totalidade. E isso compromete a saúde das pessoas que utilizam esses meios de transporte, porque são muitas pessoas para poucos meios de transporte. Então, essas pessoas, elas acabam se aglomerando. As ciclovias em Belo Horizonte. As ciclovias são locais específicos para a circulação de ciclistas, de bicicletas. Observem nesse mapa a distribuição das ciclovias. Essas faixas verdes aqui, gente, são as ciclovias que existem em Belo Horizonte. Veja como são poucas. Vejam como são poucas as ciclovias disponíveis para os ciclistas. E esses ciclistas, muitas vezes, eles acabam se arriscando, né? Circulando no meio de veículos mais pesados para poder usar este meio de transporte. Existe um projeto para implantação, para ampliação das ciclovias. Essa faixa vermelha são as ciclovias existentes. Estão vendo? Essas faixas azuis é o projeto da implantação das ciclovias em Belo Horizonte. Qual que é a importância da implantação dessas ciclovias, gente? As pessoas vão poder utilizar a bicicleta para se locomover,
para ir trabalhar, para ir estudar, para passear, e isso contribui com o meio ambiente, colabora com o meio ambiente. Porque quando a pessoa ela usa a bicicleta e não depende de um veículo como o carro ou como o transporte coletivo, né? Existe uma menor poluição atmosférica. Então, a adesão ao uso de bicicletas está se tornando cada vez mais comum no mundo, para evitar o uso de veículos que emitem poluentes na atmosfera e que agravam o aquecimento global, que intensificam o efeito estufa. Finalizamos a nossa aula, tá? Para ela não ficar muito extensa, tem algumas atividades para vocês fazerem do livro de Geografia. São as páginas 102 a 107. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.